Você segue ligado no canal do produtor e chegou a hora do Sindicato na TV. É o nosso canal direto com as entidades que fazem parte do dia a dia dos produtores rurais. Aqui vamos fazer uma viagem de norte a sul do país, mostrando o trabalho realizado pelos sindicatos. São 2.200 entidades que prestam serviços importantes nas áreas de saúde e qualificação profissional, além de atuarem em defesa dos direitos de quem faz do campo a força do Brasil. E hoje vamos continuar a destacar a atuação dos sindicatos rurais quando ocorre a tentativa de interferência ou invasão na representatividade. E quem segue nos explicando essa situação é o assessor sindical da CNA, Evandson de Deus. Bom dia, Evandson. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Nada, eu que agradeço. Bom dia aos produtores rurais, dirigentes sindicais do Sistema CNA. Agora, quais os procedimentos para evitar que essas invasões à representatividade aconteçam, Evandson? André, olha só, o Ministério do Trabalho é o órgão responsável para fazer esse resguardo da unicidade sindical, onde só uma entidade pode representar aquela categoria. Então, por questão de desvirtuação, às vezes, do entendimento da lei, ou falta mesmo do entendimento da lei, alguns sindicatos têm se movimentado para invadir a base de representação da CNA, dos sindicatos. Então, diante dessa condição, a CNA faz um trabalho proativo de identificar essas publicações no Diário Oficial da União e a gente percebeu que tem um trabalho que começa lá na base, lá no sindicato. Então, a CNA consegue fazer algumas ações, algumas articulações, desde que o sindicato esteja atuante lá na base, no início do problema, ou seja, quando ele publica o edital de fundação daquela entidade, seja o sindicato de trabalhador ou da agricultura familiar, talvez numa conversa, no esclarecimento dos fatos, a gente consiga sanar o problema e não ter que tomar as vias judiciais, como tem acontecido nos últimos tempos. O que é feito pela CNA nesses casos de invasão, de tomada de certa propriedade, de certa representatividade? O departamento sindical da CNA, a gente já tem identificado esses problemas e tem levantado a quantidade de sindicatos que têm surgido. O que a gente percebeu é que, atualmente, a agricultura familiar, o pessoal da agricultura familiar, tem se desvinculado do sindicato de trabalhadores, ao contrário do que diz a lei. Por que há essa desvinculação? O sindicato de trabalhadores tem feito um seguinte trâmite, André. Eles têm colocado somente o empregado de carteira fichada ou aquele de contrato temporário como representado do sindicato de trabalhadores e tirado da agricultura familiar. Porque a agricultura familiar, ela é considerada como de subsistência, é uma agricultura que ela é o início de uma agricultura manufaturada, né? Onde as pessoas da família que são a mão de obra. Então eles tiraram essa categoria da representação deles, porque a partir daí eles deixam de ter essa dependência de clamor social, ou seja, aquelas pessoas que hoje são os assentados da reforma agrária, eles entram como agricultura familiar, porque são unidades pequenas. Então, a partir daí, esse público não fica mais representado pelo sindicato de trabalhadores. Perfeito. Agora, vocês têm prestado também assessoria aos sindicatos na maneira como proceder quando acontece esse tipo de situação. E qual que é, então, esse procedimento, qual que é a sugestão e a assessoria que vocês prestam a eles? Exatamente. O Departamento Sindical reformulado ano passado tem trabalhado já num projeto de auxílio às federações da agricultura. Então, a gente está passando por um período de treinamento das federações da agricultura, dos colaboradores do Sistema CNA, e a partir de agora a gente vai começar a trabalhar junto aos sindicatos. O que o sindicato pode fazer? Essas ações, por exigência do Ministério, o edital tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Uma vez publicado, ele marca uma data da Assembleia. O sindicato precisa ir, o sindicato de produtores, ir nessas assembleias dos sindicatos concorrentes, verificar se realmente está ocorrendo aquela assembleia no dia, no horário, no local marcado, identificar se a categoria convocada não invade a representação do sindicato lá na base dele, e se invadir, esse representante sindical ele tem legitimidade do nosso sistema dos sindicatos rurais, tem legitimidade para ir na assembleia, fazer constar na ata ou conversar com os dirigentes sindicais naquele ato,
fazer constar na ata de que aquela categoria está divergente do que a legislação prevê e que ela já é representada por um sindicato rural. E por um outro lado, André, se não ocorrer a assembleia naquele dia, o sindicato deve ir até a delegacia de polícia, registrar a ocorrência, o boletim de ocorrência e guardar isso, porque quando sair o pedido da publicação daquele sindicato no Ministério do Trabalho, nós teremos que entrar com um pedido de impugnação. E esse boletim de ocorrência, esse fato que se faz constar na ata de fundação que existiu um manifesto ou alguma notificação, isso vai ajudar no processo de impugnação e mesmo se o Ministério conceder, a gente pode ingressar futuramente ainda com o mandado de segurança para evitar essa invasão. Então, esse acompanhamento começa desde a base. Então, isso é importante os sindicatos estarem preparados para fazer esse tipo de atendimento e esse tipo de ocorrência que acontece desde o início. Esse mandado de segurança obtido junto à Justiça também quer dizer que existe então um respaldo judicial quando o sindicato, a representação sindical, procura a CNA, procura os seus representantes para evitar que esse tipo de acontecimento se repita, né? Exatamente, André. O Ministério do Trabalho, assim como a Justiça, ela resguarda a condição judicial da unicidade sindical, né? Mesmo tendo a condição de liberdade, onde se pode fundar o sindicato, mas a unicidade sindical é responsabilidade do Ministério do Trabalho e isso também já é considerado pelo TST, é pacificado, tanto que mais de 95% das ações dos mandados de segurança que nós impetramos contra essas decisões de concessão de registro de sindicato de trabalhadores que não definiu a representação dele até 2 módulos rurais, ou que a agricultura designava só agricultura familiar também, sem delimitar até 2 módulos rurais, tem feito com que a CNA ingresse com os mandados e a gente tem logrado êxito na maioria deles. 95% de êxito, quer dizer então que quase todas as vezes vocês conseguem obter aí, reverter a chamada invasão, a chamada tomada da representatividade. Isso quando a gente já consegue desde o começo formatar esse processo, né? Quando o sindicato auxilia as federações, manda documentação a tempo, a prazo, porque no judiciário o importante é entender que quando a CNA notifica a federação, através de carta, e a federação nos ajuda ou solicita ao sindicato algum documento, é porque nós temos prazo. O percentual que nós não tivemos, não logramos êxito, que é mínimo, foi questão de prazo de documento, logística, de correio. Então a gente sabe que um período ou outro teve greve, então isso atrapalhou a condição de trâmite de documento. Então prazo é uma coisa muito importante, tanto para medida administrativa ou judicial. Então, esgotadas as medidas administrativas que temos que tomar antes da medida judicial, o mandado de segurança é o único remédio que nós temos aí. Perfeito. Você fala muito, Evanderson, em assistência aos sindicatos espalhados por todo o Brasil, evidentemente, né? Agora, por exemplo, o canal do produtor funciona aqui vizinho ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que frequentemente é invadido também pelos movimentos de reforma agrária. Qual que é o posicionamento da CNA frente a esses acontecimentos? Olha, André, já há muito tempo é entendido que a CNA ela não é contra ou desafavor da reforma agrária, né? Então, não é a reforma agrária, é a forma como é feito, né? Nenhum tipo de invasão, nenhum tipo de movimento nesse sentido é aprovado pela CNA, né? Pelo sistema CNA, tanto pelos sindicatos como pelas federações. É combatida essa questão da invasão, né? Então, existe a forma legal de se conseguir fazer isso, até porque as invasões, na maioria das vezes, são ilegais, elas invadem propriedades produtivas e não as que estão passíveis da reforma agrária. Então, é uma preocupação que se tem com o país, com esses movimentos. A sede da CNA, o ano passado, teve um movimento tentativa de invasão, eles jogaram alguma manifestação, jogaram tinta na CNA, dizendo que... E não é isso, né? Então, são todos sem terra que querem ser produtores e ter terra, como que a gente representa. Então, algum dia eles podem até vir a ser representados pela CNA, pelo enquadramento sindical. Então, não se justifica, filosoficamente falando, que sindicatos de trabalhadores, essas invasões ou sem terra, venham a criticar uma entidade que representa o produtor rural. No posicionamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, qual que seria uma manifestação saudável, até mesmo para o nosso país, em relação a esses movimentos que reivindicam a reforma agrária? A competência da análise de reforma agrária, ela não é da CNA, né?
ela é do órgão institucional, é do órgão do governo, que existe um planejamento e onde a gente vê que nos últimos anos o que se mais questionou foi a turma da esquerda com questão de reforma agrária e foi onde menos se teve assentamentos formalizados pelo INCRA. Então, se existe essa demanda, não é por culpa da CNA, né? Então, a gente trabalha com seriedade, com comprometimento com o produtor rural que está aí para produzir, para divulgar o seu produto, para fazer de uma agricultura brasileira e divulgar isso internacionalmente, né? A gente tem visto isso aqui no canal do produtor, as ações que tem feito, as comissões, Abra Frutas esse dia teve na Espanha, a gente tem várias frentes aí para divulgar o produto brasileiro e o produtor brasileiro. Então a gente quer qualificar o nosso sistema para atender esse produtor e não para poder diversificar e quebrar a nossa categoria em ramos e isso o que faz é enfraquecer, André. Na verdade, esses movimentos enfraquecem o sistema porque eles acham que toda movimentação que é feita por sindicatos ou movimentos sem terra que não são legítimos e isso esse tipo de imagem acaba sendo prejudicial para o público que está fora do meio rural. Perfeito. Então, o produtor rural que está na fazenda, que é invadido, é quem sente na pele essas condições, né? Evanderson, quais são então, é importante a gente sempre destacar aqui no canal do produtor, as consequências de uma ocupação indevida, de uma ocupação irresponsável, é uma propriedade que é produtiva, que nem é alvo da reforma agrária, como você havia falado também. Existem consequências para o produtor e para toda a economia também. Quais são elas? O prejuízo, além de econômico, ele é um prejuízo social, né? Então, hoje a gente precisa desmistificar essa condição de que o produtor rural, o proprietário, que ele é caloteiro, que ele não faz isso, não faz aquilo, que ele não preserva o meio ambiente. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. Quando ocorrem essas invasões, a gente tem acompanhado aí, quem vê pela mídia, vê a condição de quem é pecuarista, a quantidade de gado que eles matam nas propriedades, o maquinário é todo queimado. Então a gente já viu que isso causa um prejuízo social e de investimento de vários anos. Há uns 3 anos atrás, a invasão de uma das fazendas da Cutrale derrubou mais de 2.000 árvores e mudas de laranja. Acabaram com 15 anos de pesquisa desenvolvido junto com a Embrapa. Então é uma situação muito séria e acaba deixando de preservar o que se construiu de pensamento e de estudo durante um tempo, além de que você leva para o campo, às vezes, pessoas que estão à margem da sociedade, alienadas a participar de um movimento, sem saber qual é que é a causa, qual é que é o motivo. Então, você perde a objetividade disso. Então, isso é que se torna prejudicial aí para o sistema e para os produtores rurais. Evanderson, diante de tudo isso que a gente explicou aqui, vamos recapitular então o passo a passo para aquele membro de sindicato que está ligado agora no canal do produtor, o que ele deve fazer quando se deparar com a situação de uma ocupação indevida à representatividade. A primeira medida é ele procurar o sindicato rural do município dele. Se não tiver o sindicato rural, a Federação da Agricultura, procurar os órgãos do judiciário para impetrar ainda dentro do prazo a condição da ação de posse, de retomada, de reintegração da posse da propriedade, para que isso não venha a ocorrer. A gente até sabe que às vezes a reintegração não depende só do judiciário, o judiciário expede a reintegração, mas depende do executivo cumprir a ordem do judiciário. Mas de qualquer forma o nosso sistema tem que estar preparado para pelo menos receber essas denúncias e aí fazer número diante o Estado, durante os governos, na tentativa de sensibilizar para que não ocorram mais essas invasões danosas, como tem acontecido. Perfeito. Conversei aqui com o assessor sindical da CNA, Evanderson de Deus, dando esclarecimento sobre procedimentos que devem ser realizados em casos de ocupação a representatividades em sindicatos em todo o país. Muito obrigado, Evanderson. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia. Aos produtores rurais.